Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações nesta terça-feira, tudo sobre o Legislativo Paulista e também o que acontece no Brasil e no mundo. O estado de São Paulo começa a vacinar contra a gripe nesta semana os idosos, pessoas com 60 anos ou mais e professores das redes pública e privada. Os novos públicos foram definidos para a segunda etapa da campanha, que somam mais de 7 milhões e 800 mil pessoas. Também poderão comparecer aos postos as pessoas que integram o grupo da primeira etapa, que ainda não atingiu a meta de 90% de imunização para a maioria. A cobertura ainda está abaixo de 30%. Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra a Covid-19 deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas à prevenção contra essas doenças. E agora, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre o projeto de lei 262 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que compram materiais de metal usados ficarem obrigados a manter cadastro com dados pessoais, bem como o endereço completo das pessoas físicas e jurídicas com as quais forem efetuadas as compras. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado professor Keni. Bom dia, boa tarde, não é, deputado? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputado. Falando então para quem está em casa nesse momento nos assistindo, o porquê, do PL 262, deputado. Olha, existe um vácuo na legislação, um crime muito recorrente que tem ocorrido em todas as cidades do Brasil afora, é o crime de receptação de material reciclado, né? Fios de cobre, portões de alumínio, tampas de bueiro, inclusive, em alguns casos, baterias, né? Então, existem, infelizmente, muitos desocupados, né, que acabam cometendo esses crimes durante a madrugada, na maioria das vezes, para consumo de drogas, né, para adquirir drogas, e não há nenhum controle sobre isso, né? Então, essa legislação, ela visa preencher essa lacuna que nós temos no quesito segurança pública. E justamente, deputado, sobre essa questão de segurança pública, nós lemos aqui, né, que é preciso ter esse cadastro, que as pessoas saibam para quem está indo essas peças, justamente para assegurar que elas não sejam depois frutos para questões ilícitas. Não, com certeza, né? A legislação ela exige apenas que os proprietários dos chamados, vamos dizer assim, ferros velhos, né, tenham um cadastro, né, da procedência desse material, e aquele que está vendendo, né, como qualquer transação bancária, né, é preciso se identificar, passando o seu CPF, o seu documento, para que a gente tenha um controle. E caso esse objeto seja fruto de furto, né, ele possa ser rastreado, né, as autoridades possam, de fato, encontrar essa pessoa. Isso vai inibir, né? Porque muitas vezes, muitos criminosos que já possuem passagens, que sequer possuem documentação, então eles vão pensar duas vezes, porque eles não vão ter onde vender esses produtos frutos de atividades ilícitas. Deputado, uma outra questão, né? Quais serão as penalidades? A gente está falando do porquê, né, do quanto o PL vai contribuir para essas questões que o senhor nos apontou agora, mas efetivamente sobre as penalidades para o estabelecimento que não cumprir, então, esse disposto no projeto de lei. O que vai acontecer com eles? Quais são as etapas, né, na verdade? Olha, se houver uma fiscalização e constatar que há material nesses estabelecimentos onde não há dados da sua procedência, há uma multa inicial no valor de R$ 2.909 e, caso haja reincidência, ele pode ter, inclusive, a sua inscrição, o seu cadastro de ICMS revogado, né? Então,
é uma maneira de não só coibir o crime, como também manter esses estabelecimentos funcionando dentro da lei. E, deputado, essa questão, o senhor falou, né, dessa questão dos ferros velhos acabar sendo usados para outros meios. O que fica mais em evidência? Que cidades pequenas isso acontece com maior frequência do que, por exemplo, grande na capital? Ou não? É uma questão do meio mesmo, independente se a cidade ela é menor ou não. Como é que funciona isso? O que levou, né, a sua equipe também e o senhor a pensar sobre esse PL? Olha, isso vem acontecendo no Brasil todo, né? Claro que nas cidades maiores, infelizmente, existem muitos, inclusive, ferros velhos clandestinos, né? O que a gente quer coibir. Mas nas cidades menores, esse tipo de crime também vem ocorrendo com bastante frequência, porque nunca houve nenhum controle. Né? Claro que esse PL ele não está aí para coibir os necessitados, aqueles que recolhem latinhas. Não, isso nem está dentro do escopo desse projeto. É mais para materiais de algum outro tipo de valor, né? Como fiação de cobre, como peças de bronze, que muitas vezes são retiradas de praças públicas, derretidas para ser vendidas nesses locais, portões de alumínio e tantos outros objetos também que a gente vem detectando, né? Mas esse crime vem ocorrendo, infelizmente, por todo o Brasil. Deputado, uma outra questão. Que é até importante para que as pessoas saibam, porque às vezes também não conhecem os trâmites internos aqui da casa, né? Hoje, em qual esfera está o PL do senhor? Ele foi protocolado na semana retrasada, né? Ele deve passar agora pela Comissão de Redação e Justiça e, em seguida, talvez a Comissão de Fiscalização, para em seguida ser votado no Colégio de Líderes para que ele possa ser, de fato, então, levado à plenária, para que a gente possa obter uma votação favorável ou não a esse projeto. A gente sabe dos ritos, né, que temos aqui dentro do Palácio 9 de Julho. E desde o início do ano também, né, acontecendo os plenários de forma virtual, devido ao momento da pandemia da Covid-19. Nesse começo de ano, deputado, gostaria da análise do senhor do que já foi votado aqui na casa, por exemplo, a questão de compra de vacina, Bolsa do Povo e outras questões também. Gostaria, então, por favor, da análise do senhor desse início de ano legislativo. Olha, eu estou bastante feliz, né, com a participação, né? A gente tem um grande percentual, né, dos nossos deputados estaduais com uma idade um pouquinho mais avançada, mas isso não vem impedindo que a participação seja maciça, né, nas reuniões virtuais, né? O pessoal está ficando adepto, né, da tecnologia e da participação virtual das votações, então isso tem sido muito positivo, eu tenho visto isso com muito bons olhos. O senhor falou de tecnologia, não é, deputado? Desde o início da pandemia, claro, a Assembleia Legislativa de São Paulo foi uma das primeiras que entrou nesse mundo virtual, né, de debates com o Tribuna Virtual, que já acontece por aqui. Também, depois com as comissões, o próprio plenário fazendo andar a casa, não é, deputado? O senhor também, como professor, vislumbrando essa questão de tecnologia, é algo que realmente veio para ficar nas casas legislativas, para o Executivo? É um novo modo de se legislar? Olha, com certeza. Eu acredito que sim. Eu acho que a pandemia, talvez a única coisa positiva que a gente tirou dessa pandemia é esse avanço, né, na tecnologia, e isso vai contribuir em inúmeras formas, né? Nós temos deputados aí que percorrem quase 500 quilômetros diariamente para estar presente nas sessões presenciais, né? E de forma virtual isso facilita bastante. É um acesso instantâneo de qualquer lugar do estado de São Paulo. Isso vai contribuir futuramente para repensar na geração de empregos, né? Porque isso vai diminuir o custo das empresas, né? Tem que manter grandes escritórios, né? Podendo ter a sua força de trabalho trabalhando de casa. Isso vai contribuir também no quesito trânsito, né, diminuindo
o trânsito nas grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo. Então, isso vai ser muito benéfico daqui para frente. Eu acho que isso veio para ficar, com certeza. Deputado, agora encaminhando a nossa entrevista para a reta final, falando, o senhor é professor, conhece muito bem o mundo da educação. Nós tivemos agora aprovação recente para as questões de mudança do Conselho do Fundeb, também vacinação dos professores. Gostaria para a gente encerrar o senhor falando sobre essas duas situações. Olha, muito feliz. Eu acho que a vacinação dos professores ela é essencial para não só trazer segurança para os próprios pais, né, para que os seus filhos estejam nas escolas convivendo com adultos, né, que são os professores vacinados, e preservando também a vida desses profissionais, né, porque, afinal de contas, eles estão vulneráveis, né, eles estão numa sala de aula com crianças, e todo mundo sabe que o afeto que as crianças têm com os professores, de abraçar, de chegar perto, então eles não têm aquela mesma consciência que os adultos têm do distanciamento social constante, né? Então isso era uma medida fundamental para que a gente desse segurança aos nossos professores, principalmente os da rede pública, mas também da rede privada. E eu estou bastante confiante que dessa vitória a gente quase perdeu nessa verba do Fundeb por questão de tempo. E, graças a Deus, os legisladores federais colocaram a mão na consciência e preservaram esse bem tão valioso para o nosso futuro. Perfeito. Deputado, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia para você e para todos. Pesquisa realizada pela União Brasileira de Compositores, a UBC, junto a compositoras, intérpretes, musicistas, produtoras fonográficas e técnicas, não necessariamente associadas à entidade e respondida por 252 profissionais do setor do sexo feminino, constatou que 79% das mulheres na música já sofreram discriminação de gênero. O estudo constatou que 53% jamais receberam valores de direitos autorais porque não tinham músicas tocando em algum lugar ou não eram associadas ao UBC. O relatório tinha por finalidade medir a participação feminina entre os associados e revelou, por exemplo, que o total de associados da UBC, só 15% são mulheres e dentro dos 100 maiores arrecadadores, só 9% são do sexo feminino. Diante da crise nacional, as famílias na cidade de São Paulo recorrem cada vez mais ao cartão para manter o consumo, aponta a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Fercomércio. Segundo o levantamento, atualmente, 78,9% ou 8 em cada 10 famílias possuem alguma dívida desse tipo, com taxa muito próxima ao recorde histórico de 79,7% registrado em junho de 2012. Os dados apontam o maior número de endividados no cartão de crédito na capital paulista desde novembro de 2019, quando ficou em 75,5%. O deputado federal Geninho Zuliani, do Democratas, aqui de São Paulo, vice-líder do Bloco do Centrão na Câmara dos Deputados, começou a coletar assinaturas para um requerimento que propõe a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei destinado a criar o passaporte sanitário de Covid-19. De acordo com a proposta parlamentar, o documento facilitaria a entrada de viajantes vindos do exterior. Ainda segundo o texto, se for instituído aqui no Brasil, o passaporte deverá ser apresentado junto com os demais documentos pessoais em embarques e desembarques aéreos e térreos e durante o check-in na rede hoteleira. Esse passaporte também terá que conter 3 informações: um certificado de vacinação contra a Covid-19, a referência de um teste negativo para o vírus e uma confirmação médica de que a pessoa, caso tenha testado positivo, se curou da doença com validade de até 180 dias. A proposta desse passaporte da imunidade ressalta que a vacinação, ao menos num primeiro momento, não deverá ser obrigatória para a entrada no Brasil.
Compromissos mais robustos com a redução de emissões que aquecem o planeta, feitos pelos Estados Unidos, países da União Europeia, China e Japão, diminuíram o nível projetado do aquecimento global até o final do século para 2,4 graus Celsius, disseram os pesquisadores nesta terça-feira. A análise mais recente do Monitor de Ação Climática, o CAT, mostrou que as novas metas nacionais para 2030 e os objetivos de mais longo prazo para zerar, então, essas emissões, estabelecidos desde setembro, conforme o Acordo de Paris, diminuíram sua estimativa no aquecimento em 0,2 graus Celsius. O monitor, administrado pelos Centros de Pesquisa New Climate Institute e Climate Analytics, pediu aos governos que agora implantem novas diretrizes para atingir essas metas mais ambiciosas, algumas delas apresentadas na cúpula climática de abril, presidida pelos Estados Unidos. Pelos planos nacionais atuais, o clima da Terra ainda esquentará 2,9 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais, quase o dobro da meta mais ambiciosa do Acordo de Paris de 2015, de limitar o aumento das temperaturas globais médias em 1,5 graus Celsius. Cientistas dizem que manter o aquecimento nesse nível cria a melhor chance de evitar os piores impactos da mudança climática, como disparadas devastadoras da fome, da pobreza e do deslocamento forçado por eventos climáticos ainda mais extremos e pela elevação do nível do mar. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, participou da entrega de chaves de uma viatura adquirida para o Corpo de Bombeiros na cidade de Americana, que servirá para as operações corta-fogo. E tiveram presentes várias autoridades do município, como o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarque, o presidente da Câmara, Tiago Martins, e outras autoridades da corporação, que recebeu também, através do plano de auxílio mútuo, um tanque, bomba de pressão e 2 sopradores. O parlamentar ressaltou que ainda veste a farda de bombeiro e, por isso, sempre vai lutar por melhorias para a instituição que tanto faz pela população. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Agora ficamos com Tayana Conrad. Ela já chega aqui com a gente, a Tayana Conrad, ela que vai apresentar hoje o Tribuna Virtual, não é, Tayana? Bem-vinda aqui. É isso mesmo, Júlia. Agora a gente fica então com Tribuna Virtual, né, um espaço aí reservado para que todos os deputados, né, se dirijam à população com assuntos de interesse. Obrigada, Júlia. Obrigada a você, Tayana. Olá, esse agora é o Tribuna Virtual. Como eu falei aqui com a Júlia, né, um espaço reservado para que os deputados entrem em contato, né, com assuntos de interesse de toda a população. E é produzido agora pela Rede Alesp, né, durante esse período de pandemia. Já temos algum deputado inscrito? Vamos às regras? Deputados serão inscritos via chat antes do início.